E aí, pessoal, como vocês estão? Ao Pastor Raul aqui com mais um review para vocês, mais um bate-papo a respeito da santa e maravilhosa Palavra de Deus. Bom, hoje eu trago dois livros que realmente, quando saiu, eu achei que fosse alguma modinha aí, algum livro. Confesso para vocês que eu fiquei meio assim. Aí o que acontece? O Adriel, das livrarias Família Cristã, eu conversando com ele, ele me falou muito bem desse livro. Ele falou, não, pastor, não é nada não. O autor, ele é um cara que conhece o assunto, ele tem um método de estudo, um método científico muito confiável. Olhe para essa obra com outros olhos. E eu fui adquirir o livro, Os Outros da Bíblia, que é esse aqui, tá vendo? Os Outros da Bíblia. Adquiri o livro e antes de colocar ele na minha fila de leitura, eu já fiquei impressionado, porque o autor, ele é bacharel em desenho industrial, mesmo que eu, né? Licenciado em história. Então ele sabe a área na qual ele está tratando. Então ele sabe lidar com os acontecimentos históricos. Isso é muito importante. E aí o que acontece? Conversando com o pessoal da Thomas Nelson Brasil, eles me falaram do Aqueles na Bíblia, tá? E é justamente esses dois livros que a gente vai dar uma olhada, que a gente vai conhecer no review hoje. Pessoal, para nós entendermos a cultura daquela época, nós temos que entender tanto as coisas referentes ao povo de Deus, que é o lançamento do Aqueles da Bíblia traz, entendeu? Quanto os outros da Bíblia, que são as outras civilizações que aparecem no contexto da Escritura, que aparecem na Escritura. Muitas vezes fala, os filisteus, os amorreus, não sei, os romanos, entendeu? Mas não se dá a devida importância a esses povos e como eles existiram na narrativa bíblica. Então é muito importante. Então nós vamos ter uma ideia como civilização dos hebreus, do povo de Deus, e nós vamos ter aqui o bate-papo em relação aos outros, às outras civilizações bíblicas. Então vamos parar de conversa e vamos conhecer essas duas publicações da Thomas Nelson Brasil, que eu posso adiantar para vocês que eu indico. É um material que vai ser muito rico para vocês terem ideia do contexto geográfico, do contexto histórico, entendeu? De todo o contexto, de como essas civilizações existiram e, detalhe, como elas acabaram influenciando a civilização de Israel, a civilização do povo de Deus. Ou seja, em muitos casos nós vamos ver até onde elas contaminaram o povo de Deus. Então vamos lá, vamos conhecer Os Outros da Bíblia e o Aqueles da Bíblia, publicações maravilhosas da Thomas Nelson Brasil. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui estão Os Outros da Bíblia e Aqueles da Bíblia. Ambos os livros são de autoria do André Daniel Henke, entendeu? E são publicações muito interessantes que dão um escopo muito legal para a gente de questões bem específicas. Bom, pessoal, primeira coisa, vamos dar uma olhada quem é o autor, porque o que acontece? Quando esse livro aqui foi lançado, Os Outros da Bíblia, que foi o primeiro dessa série, ela virou uma coqueluche, né? Lá vai o pastor com os termos de velho dele. Lá vou saber o que é coqueluche, para mim é uma doença. Virou uma mania para todo mundo. Por quê? Porque nós não tínhamos livros em mãos que trouxesse o quê? O aspecto do conteúdo desse, que é um conteúdo histórico, né? Que trata de um conteúdo histórico e nos dava o aspecto que esse livro traz das civilizações que ele colocou. Entendeu? Então virou realmente uma mania e é um livro muito bom por causa da sua linguagem. Uma linguagem bem dinâmica, uma linguagem bem objetiva. Mas quem é o André Daniel? Vamos ver quem é o André. O André Daniel Henke é natural de Ijuí, Rio Grande do Sul, nascido em 6 de abril de 72 e mora em Porto Alegre com a esposa Eliana Green e os filhos Lucas e Daniel. É bacharel em desenho industrial, habilitação em programação visual pela Universidade Federal de Santa Maria em 1998, licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2013, mestre em Teologia, concentração em História pela Faculdade EST São Leopoldo em 2018, atualmente curso doutorado em Teologia também pela EST. E o que rola, cara? Esse livro aqui, quando foi lançado, ele foi um livro muito especial, por quê?
porque ele trouxe para a gente o escopo, ele nos trouxe informações muito importantes para o quê? O panorama histórico e cultural da Escritura. Por quê? Porque ele trouxe para a gente o escopo histórico e cultural de civilizações que não são o povo de Deus. Porque a grande maioria dos estudos que vocês têm, comentários bíblicos, livros de história bíblica, apenas nos livros mais técnicos, mais exaustivos, você vai encontrar questões voltadas o quê? Para as outras civilizações que conviveram com o povo de Deus, né? Então, isso que você encontra. Então, vamos começar já a olhar pelos outros, tá? Os outros da Bíblia. A gente começa aqui com aquele monte de indicação, sabe? Pediu para todos os amiguinhos, vai lá, fala que é bom, né? Para mim e tal. Então, André Daniel Henke, Os Outros da Bíblia, História, Fé e Cultura dos Povos Antigos e sua atuação no plano divino. Thomas Nelson Brasil, BT Books, Rio de Janeiro, 2019. Ficha catalográfica. Detalhem, ele mesmo fez a diagramação e o projeto gráfico da capa. Imagina, aqui ó, o nome, gerente editorial é o nosso querido Samuel Couto, o cara que eu mais apurrinho lá na Thomas Nelson Brasil. O Daniel Couto é um menino extraordinário, sempre me atendeu muito bem com todas as minhas apurrinhações a respeito da Bíblia de Estudo Thomas Nelson, que deve chegar agora em novembro, um outro presente para o mercado cristão brasileiro. Então a gente tem aqui, né, o Samuel Couto como gerente editorial e nós temos o próprio André Daniel que fez o projeto gráfico aqui. Entendeu? Então, sumário, agradecimentos, apresentação, prefácio, introdução, aí vem Deus entre os outros. Aí quem são esses outros que o livro trata? Primeiro, os mesopotâmicos. O que é Mesopotâmia? Onde nós estamos hoje, que é o Iraque, tá? Mesopotamos, que é entre rios. Então são os povos mesopotâmicos. Aí nós temos capítulo 3. Mesopotâmicos, acho que se eu não me engano, a gente pode falar do que é Babilônia, tá, pessoal? Aí a gente tem capítulo 3, os egípcios. Muito da Bíblia se passa no Egito, só que a gente não tem, assim, as pessoas não têm uma curiosidade de procurar, entendeu? Questão sobre a civilização. Por exemplo, se você pega a história de José, você tem que entender como o povo onde ele estava inserido, José do Egito, como aquele povo onde ele estava inserido vivia, para você entender como aconteceu a questão da mulher de Potifar, para você entender como que um escravo conseguiu chegar a governador, como era o pensamento, como era a cultura dos egípcios. Você sabia que José ele se vestia como os egípcios. Ele tinha o corpo todo raspado, para você ter uma ideia. No cabelo eles usavam perucas. Então isso são questões culturais importantes. Aí a gente tem os cananeus. O que são os cananeus? Que viviam ali na terra de Canaã. Pouco se fala desse pessoal. Só se lê o nome deles na Bíblia e se passa batido. Não é assim que as coisas funcionam. Aí a gente tem os persas, entendeu? Os persas hoje eles estão onde é o atual Irã. Entendam que no tempo moderno nós tivemos guerra entre os mesopotâmicos e os persas. Que é quem? Iraque e Irã. Lembrem-se da guerra Irã-Iraque. Aí nós temos os gregos. Olha que interessante. Nós ouvimos falar na Bíblia de Corinto, nós ouvimos falar na Bíblia de tantos locais da Grécia e a gente não entende o quê? A gente não entende a importância dessa cultura para a Bíblia. E aí a gente vem os romanos, que eram os povos que tomaram, né, que eram os ocupantes da Terra Prometida, né? Eles eram os ocupantes de Israel na época de Jesus. Apresentação. Sem sombra de dúvidas, eu sou um entusiasta das conexões e pontes entre pessoas e projetos. O livro que está na sua mão agora é fruto disso. Tudo começou quando duas amigas saíram de uma palestra de um tal de André e logo me ligaram dizendo: você precisa conhecer o professor André. Ele tem um curso e fala dos outros povos mencionados na Bíblia e de como a história deles se conecta com o povo da Bíblia. Elas estavam tão animadas dizendo que esse conteúdo era a cara do Bibotalk e fui atrás de tal professor. Os primeiros contatos já pude perceber como André era acessível e que sua maneira de fazer teologia era muito próxima da nossa. A partir daí, começamos a gravar a série de podcasts Os Outros
e o público recebeu muito bem a nova atração. Aqui é um comentário do Rodrigo Bibo, tá? Do Bibo Talk. Prefácio, aqui o prefácio da obra, uma introdução. Alguns anos atrás, percebi que meus alunos de Panorama Bíblico do Antigo Testamento tinham dificuldades em compreender o contexto do mundo antigo, especialmente no que se refere à religião dos povos que aparecem nas narrativas bíblicas. Esse desconhecimento produzia algumas ideias equivocadas, por exemplo, que os politeístas eram ignorantes ou que suas crenças religiosas eram todas iguais, ou ainda que Israel era totalmente diferente de tudo ao seu redor. Essa última ideia é curiosa, pois considera o povo de Deus uma espécie de ser extraterreno, imune às influências contextuais. Ou seja, o que é contextual? Do local onde eles vivem, o contexto do local. Além disso, também notei que a maioria das referências dos comentaristas bíblicos àqueles povos não está baseada nas autoridades especializadas da historiografia, sociologia ou antropologia, mas na segunda mão de teólogos, que nem são especialistas na área. Isso quando não citam apenas aquelas informações que aparecem explicitamente na Bíblia. Por isso, resolvi fazer o caminho inverso. Primeiro, uma análise da religiosidade dos outros a partir das ciências humanas e depois a comparação com base na teologia, que agindo assim trataria com mais honestidade cada uma das experiências daqueles povos em busca de Deus ou do sagrado. Olha, muito legal. Sabe, esse livro é muito legal. Outra questão técnica diz respeito à Bíblia que uso para citações. Adotei a Bíblia de Jerusalém, porque ela é uma excelente tradução. Discordamos. Além de possuir os livros apócrifos, que historicamente nos interessam muito. Além disso, essa Bíblia usa o nome de Deus como Yahvé, forma possível do tetragrama. Gosto dessa versão porque ela explicita o aparecimento de um nome para Deus nos textos originais, o qual consta nas traduções convencionais como Senhor. Essa questão é importante, pois trataremos o fenômeno dos diversos nomes de Deus mencionados na Bíblia, como El Elyon ou Shaddai. Olha só, aqui é a introdução. Aí começa o primeiro capítulo, Deus entre os outros, o sagrado como mistério tremendo e fascinante, o sagrado e o profano, cultura e criação, o propósito divino na cultura, a influência do pecado na cultura, a ambiguidade das culturas, muito legal, o Deus e os outros da Bíblia. Até aqui trabalhamos questões envolvendo o sagrado, a cultura dos povos, o propósito de Deus, a nação humana, a ação humana como cultivadora do mundo e perseguidora do sagrado, bem como a influência da queda e do pecado nesse cultivo e culto. Todos os indivíduos nascem e se desenvolvem dentro de uma cultura que se manifesta em todos os povos, inclusive naqueles citados na Bíblia, e que conviveram com hebreus ao longo da história da salvação. Vamos finalmente aos outros da Bíblia. Aí aqui começam os povos. Primeiro, os mesopotâmicos. Os primeiros outros que vamos estudar são os mesopotâmicos. Examinaremos esse povo primeiro, porque a narrativa bíblica do Antigo Testamento começa dentro de seu território. Abraão saiu da antiquíssima cidade de Ur, no extremo sul da Mesopotâmia, e termina também na mesma região. Os israelitas foram deportados para a Síria, ao norte, e os judeus foram exilados para a Babilônia, mais ao centro-sul. Além da ligação histórica, é clara a relação entre a Bíblia e os textos mesopotâmicos, especialmente no que se refere aos mitos de origem, como a cosmogonia e o dilúvio. Tanto mesopotâmicos como hebreus conceberam a criação do mundo em narrativas sagradas. Ambos possuem textos que datam do dilúvio de forma detalhada, com semelhanças impressionantes. Também compartilham simbologias sagradas e mesmo rituais de sacrifício. Como mencionado na introdução, primeiro será analisada a especificidade da cultura mesopotâmica, sem mencionar qualquer relato bíblico. Depois, faremos a comparação com os hebreus. O objetivo é duplo. Primeiro, entender
a cultura sem pré-julgamentos. Segundo, que você exercite a descoberta das similaridades antes que explicitemos. Geografia da Mesopotâmia, geografia política da Mesopotâmia. Olha, tem mapa, então você vai encontrar ilustração. Aqui fala, olha. Era dessa cidade o mito do rei Gilgamesh, que será tratado adiante. Sistema numérico calendário, a religião, a literatura de lamentação, os mesopotâmicos. Aí a gente cai nos egípcios. O segundo grupo cultural relativo aos outros da Bíblia que visitaremos é o egípcio. Assim como os mesopotâmicos, os egípcios foram criadores de uma cultura milenar, desenvolvida na dependência de um grande sistema fluvial centralizado no rio Nilo. Também foi uma cultura relacionada aos primórdios do povo hebreu, já que os patriarcas passaram pelo Egito em suas peregrinações, lugar que serviu de berço para o povo de Israel, onde 70 pessoas se transformaram em uma multidão de clãs aparentados em 12 tribos. Os egípcios também foram os senhores de um dos primeiros impérios da antiguidade, exercendo grande influência na história antiga. Foi também a primeira civilização antiga que eu estudei, pessoal. Então, os egípcios, aqui os cananeus, aqui o mapa de Canaã, os fenícios cananeus do litoral, a cosmopolita Ugarite, produtos do comércio fenício, técnicas náuticas, a religião cananeia. Vamos dar uma olhada em sacrifícios infantis. Os cananeus, e especialmente os fenícios, praticavam um tipo de sacrifício de tamanho horror que os estudiosos debatem a sua natureza há décadas, alguns duvidando que ele fosse literal. Trata-se do sacrifício de crianças pequenas para alcançar o favor dos deuses. O debate é compreensível ante o horror que tal sacrifício representava. Mesmo na história universal das religiões, essa prática nunca foi natural em seu lugar nenhum do mundo. Ao que parece, havia dois tipos de sacrifício envolvendo crianças: o dos filhos primogênitos e o do Molk. Lembrando, pessoal, olha, que o texto ele tem o texto e é rico em notas, tá? E o do Molk. O sacrifício dos primogênitos era um holocausto realizado em um lugar chamado Tofet. 38. Wagner, Carlos Gonçalves. É o sacrifício Molk. Edições Del Horto, Madrid. Livro espanhol. As crianças sacrificadas, filhos dos próprios ofertantes e entregues voluntariamente à divindade, eram depositadas em urnas e enterradas com uma epígrafe. Essa prática foi narrada por diversos historiadores romanos e fartamente registrada pela arqueologia em todas as colônias fenícias do Mediterrâneo. As urnas encontradas possuem corpos de criança de idades variadas, a maioria entre 1 mês e 1 ano de idade, outros com no máximo 6 ou 7 anos. Para alívio das consciências, as análises revelaram que as crianças chegavam mortas ou drogadas para serem queimadas. Já o Molk era o sacrifício de holocausto, que ocorria com a forma de infanticídio, promovida pelo Estado e com caráter ritualizado em tempos de crise e pressão demográfica, ou seja, crianças eram sacrificadas quando havia excesso populacional ou em situações de sítio inimigo a uma cidade. Por exemplo, independentemente do sacrifício em questão ser um Tophet ou Molk, os deuses a quem se ofertava as crianças eram Baal, especialmente Baal Amon em Cartago, e Astarte. Um dado interessante aqui: o Molk poderia substituir a criança por um cordeiro, mas era inevitável. Em situações muito extremas, deveria ser mesmo filho do ofertante, oferta considerada como sacrifício supremo para as divindades. Vamos correr, pessoal, que nós temos mais um livro para ver ainda. O Império Persa, olha aqui, ó. Então nós temos a Mesopotâmia, aqui, e aqui a Média, Pártia e a Pérsia. A Média, a Pérsia, tudo isso aparece na Bíblia. Olha aqui a Macedônia, a Trácia, a Frígia, a Líbia, o Egito, principais imperadores. Muito legal. E o legal, ó, aqui, então nós temos Cambises II, Dário I, Xerxes I, Artaxerxes, ou seja, então estão todos aqui tratando dos reis. Ó, imperialismos do Antigo Oriente Próximo. Ó, aqui a gente já vem da Grécia, tá? Os gregos chamavam a si mesmos de helenos, pois eram habitantes de Hélade,
Criadores da filosofia, da democracia e da arte clássica, sua influência foi muito além da antiguidade, chegando até os nossos dias e moldando grande parte da cultura ocidental. No texto bíblico, eles aparecem apenas no Novo Testamento, mas as suas origens remontam a séculos antes, influenciando profundamente a história judaica. No tempo dos Macabeus, a cultura grega entrou em confronto com a judaica a ponto de iniciarem uma guerra propriamente dita. Olha, é um livro muito bom, pessoal. Recomendo, ó, Império Romano, tá? Este é Os Outros da Bíblia. Foi o primeiro livro dessa série lançado. Então, o que ele traz? Ele traz pra gente um raio-x muito importante do quê? Das civilizações que estavam junto com o povo de Deus. Tá bom? Isso é muito importante para a gente identificar certas questões, certas contaminações. O outro, que foi lançado há mais pouco tempo, é o livro Aqueles da Bíblia. Como assim Aqueles da Bíblia? Tá? Lembrando que é da autoria do mesmo André Henke. Aqueles da Bíblia. Então vamos dar uma olhada aqui de novo. Ah, é muito legal, é muito bom, é muito bonitinho, é muito cheiroso o livro, entendeu? Paulo On, Israel Mascorati, aí vai. Aí vem Aqueles da André Daniel Henke, Aqueles da Bíblia, História, Fé e Cultura do Povo Bíblico de Israel e sua atuação no plano divino, do Thomas Nelson Bibotalk. Aqui não pôs BT Books, né? Pôs Bibotalk só. Aqui Samuel, também o projeto gráfico de diagramação do próprio autor. E aí algumas ilustrações da capa nos capítulos, né? Então aqui a gente tem, ó, Ofertante de Mari, busto de ofertante encontrado em Tel Hariri, Síria, datado de 2350 a 2200 a.C. Não é hebreu, mas corresponde às tradições do tempo dos migrantes da região do entorno da narrativa bíblica. Escravo egípcio, um bezerro de ouro encontrado em Biblos, no Líbano, 2000 a 1600 a.C. Esse tipo de ídolo foi encontrado em vários locais e períodos de Israel, correspondendo às mesmas estatuetas encontradas em Samaria, Jassor, Ugarit e descrito no texto bíblico em Êxodo 32, 1 a 6. Altar de chifre encontrado em Megido do tempo de Salomão. Esfinge entre lótus de marfim encontrado em Samaria. Falcão, cornucópia dupla, a menorá. Então aí a gente tem o que? O sumário dessa obra. Bom, o que essa obra traz pra gente? Agradecimentos, prefácio, introdução, que a gente já sabe, né? Aí vem Aqueles entre os outros. Capítulo 2, os migrantes. Aí, os escravos, os anarquistas, os monarquistas, os separatistas, os exilados, os revolucionários, os oprimidos, aqueles entre nós. Referências, tá? Então vem o prefácio, tá? Zial Machado. Introdução. A maneira como imaginamos os textos da Bíblia influencia profundamente nossa compreensão. Muitas cidades brasileiras têm bairros judeus onde vive o Askenazi ortodoxo, conhecido pelo seu arraigado monoteísmo, comportamento ético impecável e profunda devoção à Torá. Como ele é descendente dos personagens bíblicos, é natural que passemos a imaginar Abraão ou Esdras como ele. Claro, não acreditamos que nossos heróis da fé se vestissem da mesma maneira, mas tendemos a considerar suas crenças e práticas navegando ao mesmo rio. Então acontece aquilo que um historiador considera o maior dos pecados, o anacronismo, ou seja, atribuir a uma época ou personagem ideias de outro tempo. Viu a importância de conhecermos o contexto bíblico? Essa imaginação anacrônica pode orientar a direção da interpretação da leitura da Bíblia. Se considerarmos os patriarcas de modo a vê-los como monoteístas, em sentido estrito, e obedientes aos mandamentos divinos, ainda nem instituídos, ficaremos confusos com a narrativa de Raquel, roubando os ídolos do lar de seu pai e trazendo-os consigo para a nova vida em Canaã. Gênesis 31, 19, 30, 35. Vocês perceberam? Então, peraí, como é que a Raquel roubou os ídolos do pai do pai dela, se ela era monoteísta? Não é no mínimo uma saia justa? Não é no mínimo algo que gera um incômodo na gente, em nós cristãos?
Da mesma maneira, se continuarmos a aplicar a mente do judeu askenazi moderno à cabeça do salmista Asaf, por exemplo, precisaremos traduzir a Assembleia dos Deuses como uma reunião de seres celestiais em torno de Yahvé. Salmos 82:1. O problema é que os autores desses hinos e de outros, como Salmo 97:7 e Salmos 29:1, não tinham convicção do judeu ortodoxo de hoje, tampouco a sua bagagem cultural e teológica. O próprio texto bíblico nos mostra isso, mas às vezes acabamos ajustando a narrativa bíblica à nossa teologia sistemática. Percebem como é importante questionamentos à historicidade do texto bíblico, teorias historiográficas em defesa do texto bíblico, testemunho histórico da salvação, construção de uma identidade cultural, olha, conceitos culturais de cultura e identidade cultural. Esse livro aqui, olha, eu estou para dizer que é uma leitura obrigatória para você que quer conhecer mais da palavra de Deus, pessoal. Variedades de resultados. Aí a gente vem, os migrantes. Mas o que é isso? O povo bíblico de Israel começa na antiquíssima cidade de Ur, no extremo sul da Mesopotâmia, com a migração da família de certo Terá em direção ao norte, chegando à localidade de Harã. Não sabemos quanto tempo a família permaneceu ali, mas a história da salvação teve início quando Deus chamou Abraão, um dos filhos de Terá, para deixar sua casa e partir em uma jornada de fé. Estamos no capítulo 12 de Gênesis, em suas andanças, Abrão, depois seu filho Isaque, seu neto Jacó, caminhou pela terra de Canaã e chegou no Egito. Esses personagens são tradicionalmente chamados de patriarcas. Esse substantivo é usado 3 vezes pelos autores bíblicos do Novo Testamento. Não utilizarei esse termo porque se trata de uma nomenclatura tardia. Então, Atos 2:29, aqui tem as referências bíblicas, viu, pessoal? Usada quando um povo já estabelecido olhou para trás e identificou o ancestral fundador. Na verdade, patriarca é uma palavra que nem sequer tem origem hebraica, mas grega, a união de pater e arché, a autoridade. Então, pai é autoridade. Pais que foram princípio de autoridade. Assim, patriarca tem o sentido fundador. Os textos do Antigo Testamento usavam mais a palavra ha-abot, os pais. É esse o termo que prefiro usar aqui para designar esses personagens. Dadas as características migratórias de seu modo de subsistência, eu os chamarei de pais migrantes. Olha que legal. Contexto geopolítico do Antigo Oriente, as migrações do clã de Abraão, costumes orientais antigos. E aí a gente cai nos escravos. A era dos pais migrantes, terminou com José pedindo ao clã que seus ossos fossem levados quando Deus os visitasse. Gênesis 50, 25, 26. O Êxodo se inicia com 70 almas transformadas em uma multidão. Êxodo 1, 5, 7. Depois de 430 anos no Egito, Êxodo 12, 40, é um longo tempo sem qualquer tipo de informação, um buraco negro na história. Os próprios redatores do texto bíblico não sabem explicar como isso aconteceu. Entre o Gênesis e o Êxodo, saltamos 4 séculos e encontramos uma situação completamente diversa. Se antes os migrantes eram convidados do faraó sob a proteção do grande vizir, agora eles são considerados invasores indesejados em uma potência emergente, escravizados nas obras monumentais do poder estatal que rege o último tempo de glória do reino do Egito. O vácuo histórico só é proporcional à importância do evento. Nesse relato, depois de quase meio milênio de silêncio divino, algo acontece. O Deus dos pais ouviu o gemido do povo, lembrou-se da antiga aliança, viu os filhos de Israel e prestou atenção na sua condição. Êxodo 3. É disso que esse capítulo trata, de como os escravos foram libertos por um Deus salvador, e uma história recheada de intervenção divina, vozes em meio às chamas e ordenanças lembradas por Israel para sempre. Então, pessoal, olha, esse livro aqui, esses 2 livros, é um conjunto de teologia histórica única, entendeu? É muito legal. Ó, o Deus dos escravos israelitas, a comunidade festiva de Israel, confronto de Yahvé com os deuses do Egito,
pequenos escravos, olha. Aí a conclusão, aí vem os anarquistas. Anarquistas? Os escravos voltaram ao nomadismo migratório e chegaram à Terra Prometida, fixando-se como tribos em Canaã. Alguns podem pensar nas tribos de Israel como estados confederados de um mesmo país. Lembro-me bem dessa explicação na infância. Essa ideia é reforçada quando conferimos a localização das tribos nos mapas de nossas Bíblias. O problema é que essa formatação é típica da modernidade e não serve para a compreensão de Israel pré-estatal, Israel antes de se tornar reino. Não havia uma unidade artificial imposta por qualquer tipo de governo, nem fronteiras delimitadas entre as tribos ou entre elas e outros povos. Por isso, precisamos imaginar de outra forma. É muito mais produtivo nos concentrarmos nos termos tribo ou clã, tão frequentes no texto bíblico, e traçar um paralelo com as tribos indígenas dos filmes norte-americanos, representadas por caciques sentados em uma roda e fumando o cachimbo da paz. Claro, esse é um clichê, mas está mais próximo da realidade antiga do que os modernos estados ou províncias. Pessoal, esses livros são muito legais. Característica dos monarquistas de Israel. Aqui a gente já está, né? Os monarquistas, separatistas. Eu não vou ler o livro inteiro, né, pessoal? Olha. Então, ó, a derrocada de Judá, ó, conclusão, os exilados. Então a gente vê o contexto geopolítico do Antigo Oriente, a decadência e queda do Império Neobabilônico, Império Persa. Então uma carga de história muito legal. É uma forma correta da história dialogar com a teologia, esses livros. As características dos exilados, as múltiplas identidades emergentes em crise, a obscuridade e ambiguidade de Yahvé, as influências da língua hebraica, Yahvé, o Deus único entre as nações, a história bíblica e a arqueologia dos exilados, o lento e gradual retorno ao exílio, as reformas do empreendedor Neemias, a província vinda de Yahvé, aí vem os revolucionários. Os séculos entre o Antigo e o Novo Testamento foram chamados pelos protestantes de período interbíblico. Tal nomenclatura foi dada pelo entendimento de um suposto silêncio profético entre Malaquias e João Batista. De certa maneira, a concepção está correta, pois muitos judeus continuavam sentindo-se exilados pela ausência de Yahvé no templo. Entretanto, não foi uma época improdutiva ou de desolação, foi de altíssima imaginação, sonhos e esperança. Olha só. Contexto geopolítico, Alexandre Magno, os impérios diádocos de Alexandre, o helenismo, característica dos revolucionários da Judéia, uma identidade firmada no Segundo Templo, a língua dos revolucionários, comunidades da diáspora, comunidade samaritana, o martírio e a crença na ressurreição, conversões ao judaísmo, transcendência de Deus, história intertestamentária dos revolucionários, Revolução dos Macabeus. Aí a gente vem o quê? Os oprimidos. A milenar história bíblica chegou ao domínio romano. Vários impérios passaram pela Terra Prometida e deixaram contribuições e muitos estragos. Os revolucionários, decepcionados com a tentativa de implantar o reino de Deus à base da força, ainda aguardavam o Messias. Os judeus viam-se novamente oprimidos diante de uma potência escravizadora, como no tempo do Egito. Um novo êxodo era a esperança de um povo marcado pela memória dos feitos de Yahvé no passado, celebrados anualmente a cada Páscoa. A agitação do tempo dos revolucionários terminara com uma onda de decepções, batendo contra o rochedo de Roma. Oprimidos diante desse poder assombroso, eles viveram tempos ainda mais sombrios. A reação ao mais drástico dos domínios estrangeiros foi ampla, tanto em colaboracionismo como em franca rebelião. Por isso, apesar de serem uma nação com uma identidade já bem constituída, os judeus estavam fragmentados em diversos grupos, segundo suas próprias reflexões a respeito de Deus, dos mandamentos e das promessas proféticas. No meio dessa crise, surgiu um humilde pregador do interior da Galiléia, chamado Jesus de Nazaré, divisor da história em duas grandes partes, antes e depois dele. Expansão do Império Romano, contexto geopolítico.
Ó, o Principado de Augusto, Pax Romana, a dinastia Júlio-Cláudia, identidade étnico-nacionalista judaica, bandidos, zelotas e sicários, movimentos proféticos messiânicos e afins, história bíblica dos oprimidos, Judéia Romana, os herdeiros de Herodes Magno, e aí vai. Jesus e o Templo de Jerusalém, escandalosa morte na cruz, a grande virada, a ressurreição e o reino de Deus, comunidade de judeus messiânicos, e esse é o Aqueles da Bíblia. Espero que vocês tenham gostado dessas maravilhas. Então esse foi Os Outros da Bíblia e, lógico, Aqueles da Bíblia, esses livros da Thomas Nelson Brasil que, olha, não podiam ser publicações melhores, porque eles trazem o conhecimento a respeito dessas civilizações de uma maneira muito clara. Então você não vai encontrar aqui aquela linguagem pesada, técnica, que talvez te leve até para outras publicações para você conseguir entender. Não, é um material que vai te dar um escopo geral o suficiente para você entender a narrativa e o contexto bíblico, o que são aliados assim extraordinários. Então tá aqui em indicação aqui do Nascido de Novo, Os Outros da Bíblia e o Aqueles da Bíblia. Monta a tua coleçãozinha. Não sei porque que a Thomas Nelson, ó que bonitinho, ó, ela não monta um box dos dois, né? Seria até legal. Fica a dica aí com uma caixinha, tá? Até com aqueles livrinhos que nem vocês fizeram pro C.S. Lewis que eu não comprei, sabe? Eu não tinha dinheiro para comprar, mas tudo bem, deixa pra lá. Entendeu? Ficaria muito legal, entendeu? Se você puder, pessoal, compre essas maravilhas aqui. Vale demais a pena, tá bom? É um conhecimento de ouro isso aqui, amém? Então, não se esqueça, o link para você encontrar estas publicações aqui, você encontra aqui na descrição desse vídeo, bonitinho, o link para comprar essas publicações. Fica a dica aqui para vocês. Comprar no local o quê? Confiável, com preço justo, você encontra aqui na descrição. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo review aqui no Nascido.